Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Trabalho de conclusão de curso. Licenciatura em Pedagogia 2025. TCC 430, Sala 25, Grupo 3. Integrantes do grupo: Alessandra Nívia de Jesus dos Santos, Ana Paula Borges dos Santos, Camila Souza Maximiano, Gardênia de Souza Coqueiro, Guilherme Queiroz de Souza Flor, Ingrid Pereira, Luísa Evangelina Gomes Néquio, Sheila da Silva Araújo. Tema: Transição para o ensino fundamental, a educação socioemocional e o processo de alfabetização e letramento nos anos iniciais. A transição para o ensino fundamental é um momento marcante na vida das crianças, pois representa a passagem de um ambiente lúdico e acolhedor da educação infantil para um espaço escolar que exige mais autonomia e responsabilidade. Nesse sentido, a educação socioemocional desempenha um papel fundamental, pois ajuda o desenvolvimento de habilidades que vão além do aprendizado acadêmico, como a capacidade de lidar com as emoções, interagir com os colegas e enfrentar desafios com confiança. A alfabetização e o letramento nos primeiros anos escolares não são apenas sobre aprender a ler e a escrever, mas sobre compreender e se relacionar com o mundo. Por isso, as atividades lúdicas, investigação e experimentações favorecem não apenas o desenvolvimento do pensamento crítico, mas também a construção de vínculos e autonomia da criança em seu processo de aprendizagem. É essencial para que essa etapa tão importante da vida escolar seja vivida com alegria, curiosidade e segurança. Olá! O nosso trabalho foca na importância da educação socioemocional na transição da educação infantil para o ensino fundamental, uma fase crucial na vida das crianças. Nosso objetivo geral é analisar como essa educação pode tornar esse momento mais leve e positivo, além dos objetivos específicos, que visam ajudar as crianças a lidarem com emoções como ansiedade e insegurança, além de desenvolverem habilidades sociais e de redução de conflitos. Também destaca a importância de uma alfabetização de qualidade, que respeite o ritmo de cada criança e contribua para o seu desenvolvimento crítico e autoconfiança. Por fim, o trabalho aborda os desafios dessa transição, defendendo práticas pedagógicas sensíveis e planejadas que mantenham elementos do cuidado infantil como brincar e, ao mesmo tempo, em que introduzem novos desafios no ensino fundamental, buscando uma passagem mais humana, respeitosa e eficaz para todas as crianças. No ensino fundamental 1, os conteúdos se tornam mais complexos, exigindo maior autonomia e avaliações frequentes. Isso impacta a aprendizagem, especialmente para crianças que não concluíram a alfabetização. Alfabetização e letramento são processos interdependentes que vão além da decodificação. Aprender a ler e escrever envolve compreender o mundo ao redor. CITES 2020. Atividades interativas favorecem o desenvolvimento socioemocional e a adaptação ao ambiente escolar. Um exemplo é um estudo de caso que envolveu uma festa de aniversário como prática de alfabetização, focando em oralidade, escrita e vínculos entre alunos. O ambiente escolar e emocional influencia o desenvolvimento cognitivo. Silva 2024. Oferecer suporte emocional desde o início é essencial para uma aprendizagem efetiva e acolhedora. Metodologias lúdicas e suportes emocional são fundamentais para o sucesso. No ensino fundamental 1, essa abordagem pode garantir uma aprendizagem mais significativa e uma vivência escolar mais positiva. A educação socioemocional vai muito além do conteúdo acadêmico. Ela envolve o desenvolvimento de habilidades como empatia, autocontrole, colaboração e resiliência.
essenciais para que as crianças aprendam a lidar com as emoções, construam relações saudáveis e se adaptem aos desafios do cotidiano escolar. Durante a transição da educação infantil para o ensino fundamental, essas habilidades tornam-se ainda mais importantes. A mudança de rotina, de ambiente e de expectativa pode causar insegurança e ansiedade. Nesse contexto, a educação socioemocional ajuda os alunos a desenvolverem autoconsciência e autorregulação, favorecendo a adaptação e bem-estar. Com o ensino mais estruturado e o aumento de cobrança por autonomia e desempenho, é fundamental que a escola estimule também a autoconfiança e a mentalidade de crescimento. Isso contribui para que os estudantes persistam diante das dificuldades e aprendam a conviver com os erros como parte do processo. Segundo o Ministério da Educação, os 4 pilares da educação do século XXI, aprender a conhecer, a fazer, a conviver e a ser, reforçam a importância de formar indivíduos capazes de agir com consciência, colaborar e respeitar o outro. Pesquisas como a da CASEL identificam 5 competências centrais: autoconsciência, autorregulação, consciência social, habilidade de relacionamento e tomada de decisão responsável, todas relacionadas ao bom desempenho escolar e à saúde emocional. Além disso, outras habilidades como pensamento crítico e criatividade, atenção plena e comunicação também fazem parte deste conjunto, preparando os alunos para resolver problemas, tomar decisões éticas e agir com empatia. A família tem um papel essencial nesse processo, sendo o primeiro espaço de formação da criança. Já a escola complementa esse trabalho oferecendo um ambiente estruturado com apoio dos professores, que são peça-chave na formação integral dos alunos. Instituições como a Ayrton Senna têm contribuído com metodologias que integram o desenvolvimento socioemocional ao currículo. Estudos mostram que competências como autogestão e abertura ao novo influenciam diretamente o desempenho em áreas como língua portuguesa e matemática. Nos primeiros anos do ensino fundamental, alfabetizar e letrar são processos fundamentais que se completam. A alfabetização está ligada à aprendizagem do sistema alfabético, enquanto o letramento refere-se ao uso diário da leitura e da escrita no cotidiano. Em 2009, Soares destaca essa diferença e reforça que é essencial oferecer às crianças situações reais de uso da linguagem, escuta, para que percebam a sua relevância na vida. Por isso, as atividades devem ser lúdicas e criativas, respeitando o universo infantil. Brincadeiras, jogos com letras, contação de histórias escritas e espontâneas tornam o aprendizado mais envolvente e acessível. Pesquisas de Ferreiro e Teberoski, em 1986, mostram que as crianças pequenas, quando incentivadas às práticas lúdicas, avançam mais rapidamente na compreensão do sistema e da escrita. O ambiente escolar também precisa ser alfabetizador, com cartazes, escrita, calendários e outros elementos que estimulam as crianças à familiarização da linguagem e da escrita. Além disso, a oralidade deve ser valorizada desde cedo, pois é por meio da interação e da linguagem que a criança começa a compreender o mundo e construir significados. Segundo Brits, em 2020, alfabetizar e letrar vai além de ensinar e ler e escrever. Trata-se de permitir que a criança use essas habilidades de forma significativa em seu dia a dia. A escola tem um papel importante nesse processo, mas é na sociedade que esse aprendizado se consolida. Por isso, é fundamental considerar o ritmo e a cultura e as experiências de cada criança. Lima Martins, em 2024, comentam que para Soares não há um método único de alfabetização eficaz. Ela defende que o Estado também tem responsabilidades no processo por meio de políticas públicas que enfrentam as desigualdades. Assim, alfabetizar letrando significa não apenas ensinar o código escrito, mas possibilitar que as crianças usem a leitura e a escrita de forma autônoma e crítica em diferentes contextos sociais. Nesse momento, vamos falar sobre o estudo de caso real.
A finalidade de estudar um caso real é justamente para evidenciar a importância da aula lúdica no processo de ensino-aprendizagem, destacando sua eficácia no desenvolvimento da alfabetização e competências socioemocionais dos alunos. A partir da análise de um caso real, busca-se demonstrar como práticas pedagógicas criativas contribuem para um ambiente educacional e mais harmonioso e eficaz. O caso refere-se à aplicação de uma atividade lúdica feita com os alunos do primeiro ano do ensino fundamental da MF Jornalista Amílio Fernandes, localizada na rua Francisco Soares, 487, Parque Regina, São Paulo. Durante a avaliação diagnóstica, a professora observou que algumas crianças se encontravam na fase pré-silábica, demonstrando dificuldade de acompanhar os demais colegas que já haviam iniciado a fase silábica da alfabetização. Diante dessa realidade, foi desenvolvido o projeto O Aniversário de Beta e Betina, que foi inspirado no livro O Aniversário do Seu Alfabeto. Com o intuito de promover o avanço das crianças em um processo inicial de alfabetização, a proposta visava trabalhar a leitura e a escrita por meio de atividades lúdicas, significativas e integradas a competências socioemocionais, como cooperação, empatia, responsabilidade e tomada de decisão. Seguimos um cronograma de identificação da data, do calendário, preenchimento de convite de aniversário, escrita intuitiva, leitura de uma receita de brigadeiro artesanal, interação com a família, atividades com o alfabeto, preparo do brigadeiro e finalizamos com a festa de aniversário. Na primeira abordagem, observou-se que muitas crianças apresentavam dificuldades e dependiam do caderno como apoio para escrever. Após a intervenção individualizada, uma segunda abordagem que exigia escrita autônoma verificou um processo significativo. Apenas 2 alunos não atingiram completamente os objetivos, mas demonstraram avanços importantes em seu desenvolvimento. A aplicação do projeto demonstrou que atividades lúdicas são eficazes para o avanço da alfabetização e fortalecimento das habilidades socioemocionais. O envolvimento dos alunos e a integração com as famílias contribuíram para o processo da proposta, tornando a aprendizagem mais significativa e prazerosa. O estudo de caso se fundamenta na análise da obra literária O Aniversário do Seu Alfabeto, de Almir Piedade, e em um estudo de caso de aplicação adaptada. Para responder à questão de que maneira a educação socioemocional pode auxiliar na fase de transição entre a educação infantil e o ensino fundamental, foi realizada uma revisão da literatura sobre o tema, utilizando autores que discutem o desenvolvimento infantil, alfabetização, letramento e competências socioemocionais. Este estudo visa, portanto, contribuir com educadores e gestores escolares para a construção e prática mais eficazes e humanas no processo de transição escolar, principalmente em contextos de desigualdade social e educacional. Nesse momento, estarei apresentando a discussão dos resultados obtidos na pesquisa. A transição da educação infantil para o ensino fundamental representa uma etapa decisiva no processo educacional das crianças. Essa passagem, embora esperada no processo de escolarização, é repleta de desafios que vão além do campo acadêmico. Ela envolve mudanças estruturais, metodológicas e, sobretudo, emocionais, que impactam diretamente o modo como a criança vivencia, aprende e se relaciona com os outros na escola. Nesse estudo de caso, que adota uma abordagem qualitativa por meio de estudo de caso, buscou-se compreender como a integração entre alfabetização e educação socioemocional pôde contribuir para tornar essa transição mais significativa e acolhedora. Essa pesquisa nos permitiu compreender, de forma ampla e fundamentada, os desafios e potencialidades da transição da educação infantil para o ensino fundamental, com especial foco na educação socioemocional e nos processos de alfabetização e letramento. Os textos analisados e as legislações educacionais, como a BNCC e as diretrizes curriculares nacionais, evidenciam que essa etapa exige sensibilidade, planejamento pedagógico adequado e práticas que favoreçam o desenvolvimento integral da criança. Foi possível perceber que a educação socioemocional desempenha um papel essencial nesse processo, pois prepara os alunos para lidar com emoções, estabelecer relações interpessoais positivas e desenvolver autonomia. A literatura revisada, amparada por autores como Silva, Mota e Romani, e pelo próprio Ministério da Educação, reforça que o trabalho com as competências socioemocionais deve estar presente desde os anos iniciais,
promovendo um ambiente escolar mais acolhedor e propício à aprendizagem. Além disso, a abordagem adotada sobre alfabetização e letramento, com base nas contribuições de Soares, Ferreiro e Teberorsky, destaca a importância de práticas pedagógicas contextualizadas e significativas. A diferenciação entre os dois conceitos, alfabetizar e letrar, é essencial para garantir que as crianças não apenas dominem o código escrito, mas também saibam usá-los em diversos contextos sociais. Entre os pontos que se mostraram acertados ao longo da pesquisa, destacam-se o embasamento teórico consistente, a valorização da BNCC como norteadora de uma educação mais humana e inclusiva, a defesa do desenvolvimento integral da criança e a articulação entre alfabetização, letramento e competências socioemocionais. Além disso, o destaque à parceria entre escola e família se apresenta como um eixo fundamental para a promoção do bem-estar infantil. Desta forma, esse estudo abre caminho para novas pesquisas que possam aprofundar a temática em diferentes perspectivas. Como proposta para trabalhos futuros, sugere-se a realização de estudos de caso com acompanhamento longitudinal dos alunos durante a transição escolar, o desenvolvimento de programas de formação docente focados em competências socioemocionais, a criação de materiais pedagógicos que integrem alfabetização e habilidades emocionais, e a implementação de projetos interdisciplinares envolvendo a família e a escola. Além disso, investigações comparativas entre métodos de alfabetização e contextos diversos podem oferecer contribuições importantes para o aprimoramento das práticas educativas. Em síntese, a análise realizada reafirma a importância de uma abordagem pedagógica humanizada, capaz de unir o cognitivo ao emocional e de reconhecer a criança como sujeito integral em formação. Caminhos que promovam o acolhimento, a ludicidade e o desenvolvimento das habilidades socioemocionais, aliados ao trabalho e à linguagem e à alfabetização, mostram-se não apenas eficazes, mas também urgentes diante dos desafios da educação contemporânea. Nesta apresentação final, vamos compartilhar as considerações do nosso trabalho de conclusão de curso, que teve como foco compreender de que forma a educação socioemocional pode contribuir na educação infantil para o ensino fundamental. O trabalho partiu da ideia de que a transição é um momento decisivo na vida escolar das crianças e que práticas pedagógicas sensíveis e planejadas são fundamentais para garantir um processo de alfabetização e letramento mais acolhedor, respeitando o desenvolvimento integral dos alunos. Através da revisão teórica e do estudo de caso com os alunos do primeiro ano do MF Jornalista Milo Fernandes, foi possível observar que o acolhimento emocional, a escuta ativa e o desenvolvimento das habilidades socioemocionais têm um impacto direto no engajamento e no desempenho das crianças durante a aprendizagem. A atividade inspirada na obra O Aniversário do Seu Alfabeto mostrou como é possível tornar o processo de alfabetização mais significativo e acessível, a integrar elementos do universo infantil, como a ludicidade, a afetividade e a criatividade. Essa abordagem permitiu que os alunos se reconhecessem como sujeitos capazes de aprender e de expressar seus sentimentos, fortalecendo a autoestima e a interação em sala de aula. Ficou evidente também que a transição entre as etapas escolares não deve ser vista como uma ruptura, mas como uma continuidade. Essa passagem precisa ser planejada, respeitando o tempo, os saberes e as características individuais de cada criança. Com base nos resultados, o estudo propõe que tanto a formação inicial quanto a continuada de professores inclua o desenvolvimento de competências socioemocionais e que incentive a criação de ambientes escolares mais acolhedores, afetivos e colaborativos. Além disso, reforça-se a importância de novas pesquisas que explorem a relação entre alfabetização emocional e desempenho escolar. Isso pode ampliar o olhar sobre práticas pedagógicas mais eficazes, humanas e adaptadas às necessidades reais das crianças. Esse trabalho reafirma que educar vai além da transmissão de conteúdos. Envolve formar cidadãos plenos, críticos, solidários e emocionalmente preparados para a vida em sociedade. Investir no desenvolvimento socioemocional desde os primeiros anos escolares é essencial para construir uma educação mais justa, afetiva e de qualidade. Em nome de todo o grupo, agradecemos a todos que fizeram parte dessa jornada
como nossos orientadores, os alunos e professores da IMF Jornalista Milo Fernandes, que contribuíram de forma significativa para a realização desse trabalho. Obrigada!